Hashtag 064, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, o absurdo da opinião popular sobre, né, a última expressão do Apocalipse que a gente está estudando, que é as almas debaixo do altar, né, como a gente vai entender isso? Um estudioso chamado Burt, eu já li o nome dele completo por aí, então vai ter que rever o restante aí, para ver quem é. Um teólogo, um estudioso. Não devemos supor, ele diz, que isto sucedeu literalmente, isto é, ao pé da letra, que São João viu as almas dos mártires debaixo do altar, porque toda a representação é simbólica. Devemos supor que os injuriados e os maltratados estejam agora no céu e pedir vingança contra aqueles que os maltrataram, ou os remidos no céu continuem orando com referência a coisas do mundo. Mas pode muito bem se concluir daqui que haverá uma lembrança dos sofrimentos dos perseguidos, injuriados e oprimidos. Uma lembrança tão real como se fosse feita ali semelhante oração, e que o opressor tem tanto a temer da divina vingança como aquele a quem injuriou, maltratou e humilhou, chamando no céu ao Deus que ouve as orações e súplicas. Basta rever o ponto 3 que nós já estudamos no hashtag, mas vamos lá. Em passagens como está o estudo do Apocalipse, pode ser desorientado pela definição popular da palavra alma. Por definição, é levado a supor que esse contexto, esse texto fala de alma imaterial, porque alma é como a gente se refere ao espírito quando a gente está encarnado. Por exemplo, eu estou falando da minha alma aqui, a alma do Humberto, que quando estou desencarnado sou apenas espírito. Posso guardar as imagens do corpo da última reencarnação, no corpo astral, isso aí já explicamos sobre isso, um estudo que já vem lá. Né? Então vamos lá. Por essa definição, é levado a supor que esse texto fala de alma imaterial, invisível, imortal, essencial, ou a essência do homem, que voa para a sua cobiçada liberdade pela morte do corpo físico, sem esse obstáculo da prisão, porque isso aqui é uma prisão, né? Nenhum exemplo do emprego desta palavra do original hebraico, ou mesmo no grego, apoia semelhante definição. A maior parte das vezes significa vida, e não raras vezes é traduzida por pessoa. Aplica-se tanto aos mortos como aos vivos, como se pode ver em Moisés, no livro Gênesis, capítulo 2, versículo 7, onde a palavra vivente não precisaria lhe ter sido expressa se a vida fosse atributo inseparável da alma. Que não é. A alma é quando ela está no corpo, que a gente não refere ao espírito como alma. Ainda em Moisés, no livro Números, capítulo 19, versículo 13, onde a concordância hebraica apresenta a alma morta. E, além disso, estas almas pedem que seja vingado o seu sangue. É pura verdade. Estas almas pedem que seja vingado o seu sangue. Vamos colocar nossa atenção em cada passagem destas e meditar sobre os fatos narrados, a fim de a gente unir os pontos e concluir com mais acerto as narrativas. Por isso vamos definir. A alma tem sangue? Claro que não. Quem tem sangue é o corpo. Substância que se supõe não ser possuída pela alma imaterial, tal como nós a compreendemos, né? Podemos considerar a palavra alma, empregada aqui no simples significado de mártires, aqueles que foram mortos pelo testemunho da palavra de Deus, os que não se venderam ao cesarismo romano, aos prepotentes do fanatismo cego e assassino, aqueles que foram trucidados, queimados vivos.
sendo as palavras almas dos que foram mortos uma perífrase, referindo-se à pessoa completa, foram apresentadas a São João como tendo sido mortas sob o altar do sacrifício inquisitorial. Do sacrifício imposto pela ignorância e pela maldade da própria terra, dos homens aqui na terra, né? Estando mortas debaixo dele, certamente não estavam vivas quando João as viu debaixo do quinto selo. Porque, de novo, traz da cena o mesmo grupo em quase idêntica linguagem e nos assegura que, depois de um martírio, apenas estão vivas as vivas por altura da ressurreição dos justos. No tempo da ressurreição dos justos. E onde está isso na Bíblia? Veja no capítulo 20, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 6. E havendo ali, como vítimas da sanguinolência e da opressão, chamaram a Deus por vingança, do mesmo modo que o sangue de Abel clamou a Deus no céu desde a terra contra Caim. Moisés, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Bom, finalmente, o quarto ponto a ser interpretado, as vestes brancas. Estas foram dadas como resposta parcial ao seu clamor. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas o nosso sangue? E aconteceu. O que aconteceu? Capítulo 6, versículo 11 e 17. Dando prosseguimento à explicação das vestes brancas, devemos notar que estas foram dadas como resposta parcial ao clamor das almas, ou dessas almas, que estavam pedindo vingança. Até quando? Até quando o verdadeiro e santo dominador não julgarás e vingarás o nosso sangue? O que aconteceu? Tínhamos descido à sepultura de modo infamante e ignominioso. Ignominoso. É uma palavra complicada para falar, mas eu vou repetir. Ignominioso. Suas vidas tinham sido deformadas, suas reputações foram denegridas por ordem dos donos do mundo, né? Os falsos donos da religião. Foram difamados os seus nomes, como procuram fazer com aqueles que buscam encontrar e divulgar a verdade, que incomoda todos esses fariseus, tartufos, de todos os tempos da humanidade. Suas sepulturas, cobertas de vergonha e de opróbrio, né, injúrias, como se enterrassem as cinzas desonradas das pessoas vis e desprezíveis, mas acontece que os desprezíveis são às vezes os santos, os que parecem santos e os que são desprezíveis, né? É aquele velho ditado. Tem gente que parece santo e não é. E aqueles que não parecem santo, os desprezíveis é que são os verdadeiros santos. Concluindo esse parágrafo. E assim, o cesarismo romano, que então moldava o sentimento das principais nações deste mundo, o que ainda hoje se repete com outras características, não poupava esforço para tornar as suas vítimas um objeto de aversão para toda a carne. Mas a reforma, cabeçada por Martinho Lutero, começou a sua obra, começou a se ver que a igreja era corrupta e aqueles contra quem fulminavam sua ira eram os bons e os puros e verdadeiros. E então se fez luz a esse respeito em várias nações. E prosseguimos na próxima hashtag.